Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, beleza? E aí, Dalla, beleza? Bora pra cima então para mais um episódio. Hoje a gente vai conversar sobre a minha empresa precisa de um CRM verdadeiramente ou não? Boa. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial da Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. E já antes da gente começar, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, lembra de compartilhar com alguém que tu vai lembrando durante o episódio. Lembrei de alguém, já clica em compartilhar, manda esse episódio para essa pessoa, para que o podcast aqui siga crescendo e a gente também siga produzindo esse conteúdo aqui bacana para trazer para ti. E pra gente startar, Ariel, eu queria saber, hoje, quais são os principais motivos para uma empresa precisar usar um CRM? Pra acabar o episódio em uma fala só. Não. Assim, esse é um tema bastante importante, né? Que a gente até tava debatendo sobre trazer esse assunto, porque para algumas empresas isso, né, já tem um nível de domínio sobre o CRM, um nível de maturidade, mas tem muitas empresas no mercado que a gente vê que ainda até desconhecem, né, a existência de um CRM, etc. Então, o ponto-chave aqui sobre o CRM não é nem questão de se a minha empresa deveria ter ou não, e sim o quando deveria ter, tá? Sim. Porque, isso é muita opinião minha, do Ariel, para mim toda empresa que deseja crescer, ela tem que ter um CRM. Uhum. Hoje em dia, todos os negócios, eles são orientados a, vamos dizer, essa cultura customer-centric, né? Que é o cliente no centro. Então, como é que eu vou colocar o meu cliente no centro se eu não tenho informações sobre esse meu cliente de uma forma que seja acessível, que seja escalável, segura, robusta, né? E que eu consiga extrair insights disso. Porque, beleza, um CRM pode ser um caderninho? Pode, né? Pode ser uma planilha? Pode. Mas durante um delimitado espaço de tempo, né? No momento que a tua empresa cresce, tu já passa dos teus 2, 3 clientes, já vai ter a necessidade de tu ter um controle um pouco mais avançado, de tu começar a olhar também a aquisição de novos clientes, porque tu não pode ficar dependente de 1, 2 clientes, né? O teu risco de falência é grande, né? O teu risco de ruína da empresa. Se um grande percentual do meu faturamento vem de 1, 2 clientes, se acontecer alguma coisa com esse cliente, já era. Então eu começo a olhar canal de aquisição de clientes, eu começo a olhar a retenção de clientes, eu começo a olhar o meu atendimento, o meu pós-venda a esse cliente. Olha quantos pontos de contato eu tenho. Se eu tenho isso no meu caderninho ali, assim, a chance de tu fracassar é grande. Então, é questão de quando, né? Quando que eu quero profissionalizar a minha gestão do relacionamento com os clientes. Sim. E se tu fosse elencar assim, ó, cara, esse aqui é o primeiro sinal de que uma empresa precisa de um CRM. Qual sinal seria esse? Cara, é difícil dizer que é o primeiro. Eu tenho alguns sinais, Aham. tá? Porque são alguns sintomas aí que estão desse diagnóstico. Então, por exemplo, muitas dores de crescimento, né? O que é um bom sinal, né? Então, quer dizer, pô, a tua empresa está crescendo, está demandando mais recursos, mais... vamos dizer que tu sofistique os teus processos e ferramentas. Mas um principal fator, um principal sinal aí que eu diria é a desorganização dos dados, perda de informação. Então, por exemplo, esse exemplo de usar um caderninho, usar uma planilha, daqui a pouco eu tenho 5, 6 vendedores ou 5, 6 agentes de atendimento que estão compartilhando uma planilha e essas informações eu começo daqui a pouco a perder, né? O erro humano é algo que é muito sensível, né? Nesses processos que são mais frágeis, então, e mais propensos a acontecer, né? Então depende muito do humano ali. A gente começa a ter ineficiências, então perda de informação, daqui a pouco eu vou ter leads que são esquecidos, que não são nutridos, oportunidades que estão sem follow-up há muito tempo. Isso afeta a minha ponta de vendas, né? Os resultados da venda. Mas olhando por outro viés, eu tenho daqui a pouco um cliente que tá começando a virar um detrator, ele tá ficando insatisfeito e eu não tô vendo isso. Porque eu não tenho uma visão 360 do meu cliente. E aí eu sou surpreendido com um churn.
Cliente que... E daqui a pouco eu sou um cliente, uma empresa que tem 2 clientes, perdi 50% do meu faturamento. Sim. Então, é bem preocupante, né? Claro. É aquela coisa, se eu te pergunto, cara, quantos leads tu captou esse mês? Quantos por cento desses leads aqui viraram um negócio? Quantos por cento desses leads aqui compraram o produto? Sim. E tu não tem essas respostas, não é fácil de tu chegar nessa resposta, já é um sinal. Já é um sinal com certeza. forte já, né? É, porque pra muitos negócios tu vai perguntar assim, tá, em negócios já estabelecidos. Eu já tenho clientes, eu tenho uma base ali fiel de clientes recorrentes. Qual é o teu ICP? Não sei. Qual que é o teu melhor cliente? Quais as características do teu melhor cliente? Não sei. Então, né, tem... E isso é uma chave que cai, né? Uma ficha, né, que cai. E aí, quando tu começa a entender isso, daí, realmente é quando eu entendo que, de fato, tu vira a tua empresa para uma cultura orientada a dados. Sim. Entende? Então, assim, cara, esse cliente que eu perdi, por que eu perdi? É um cliente que eu queria ter, inclusive esse foi um debate que eu tive com meus sócios há um tempo atrás. Que a gente teve um churn na nossa base. Só que, cara, hoje a gente tem um nível de insumos ali, de dados desses clientes que a gente vê assim, cara, esse não era o cliente que eu queria ter. Não é o meu ICP. Entendi. E daí, esse que foi o motivo do nosso debate. E foi bem debate mesmo, assim, de troca de ideias e tal. E até o meu sócio falou, cara, realmente eu tenho que perder um pouco essa... às vezes, de querer reter todo mundo. Só que a gente tá entendendo, cara, óbvio, não diminuindo o cliente, mas o faturamento versus o esforço que ele dava... Quando a demanda que ele trazia. né? E a gente tem que entender que... Não é que a gente não quer atender o cliente, não quer, etc. Mas eu tenho que fazer escolhas. Sim, né? sim. O nosso tempo é escasso, né? Nossa vida nessa terra é escassa. Mas assim, a gente tem que escolher, tem que fazer as melhores escolhas, né? Mais eficientes. Então, em detrimento, digamos que, eu tenho um recurso limitado aqui de time. E eu tenho um público, eu já tenho delimitado um tipo de público-alvo aqui que é o ideal para minha empresa e que vai ser mais rentável para minha empresa e vai ser mais rentável para o meu cliente, porque eu realmente sou bom em atender nesse formato, que é time dedicado. Então, hoje o nosso principal formato de atendimento, onde a gente mais gera valor disparado, é em times dedicados. Cara, uma empresa X, preciso implementar a nuvem XYZ, ou preciso reduzir o tempo de atendimento do meu time, eu já tenho o Salesforce implantado, etc. Seja qualquer for o caso, a gente coloca um time dedicado que vai ficar implementando melhorias continuamente, recorrentemente. É o que mais gera valor para os nossos clientes e para a SR, porque a gente consegue colocar as melhores pessoas, os melhores recursos destinados a esses projetos. Depois eu concorro em outros. É óbvio, esse tem um ticket mais alto, outros eu tenho um ticket menor. O nível de esforço que esse cliente que churnou, ele era dos tickets mais baixos ali, que era sustentação, suporte, pequenos chamados. O nível de esforço era tão grande, às vezes a gente tinha que colocar, porque... Cara, o modelo é diferente, entendeu? Eu não consigo colocar o tech lead, o profissional sênior, etc, para um ticket baixinho, entendeu? A conta não fecha. Então eu preciso colocar eficiência, daqui a pouco processos mais automatizados, etc. Mas um cara um pouco mais júnior ou mais pleno, entende? Só que esse cara, às vezes, ele vai ter um gap dele para um cara sênior porque ele tem menos horas de voo, ele tem menos cancha. Sim. Daqui a pouco ele não consegue contribuir tanto com estratégias e etc, que nem um cara mais sênior conseguiria. Sim. Mas esse é um modelo diferente, eu não posso comparar time dedicado com um ticket de suporte. Sim. Então, até esse entendimento dos produtos da modalidade de serviço, ela é super importante. Mas daí esse foi o debate. Cara, eu entendendo o nosso ICP, entendendo o nosso público-alvo, esse cliente não deveria estar com a gente, não deveria estar na nossa base, entendeu? Porque daqui a pouco eu tô colocando um recurso, destinando um recurso para algo que não tá casado com a estratégia, com a melhor estratégia para o negócio. Claro. Né? Cara, e tem mais algum sinal? Tu disse que tinham vários sinais ali que tu tinha pensado. Existe mais algum sinal ali de que a empresa precisa definitivamente adotar um CRM? Cara, tem vários exemplos botando alguns chapéus, né? Por exemplo, a gente falou muito do chapéu de vendas, né? Leads, etc. A gente tem a questão da retenção, né? Que eu falei também, o time de atendimento, retenção e etc. Deixa eu te perguntar uma coisa, Léo.
Diga. CRM seria algo somente relacionado ao cliente que... ao lead que entrou, né? Que vai se transformar numa oportunidade e que vai comprar o meu produto. A partir daí, já não é mais tipo, já não é mais... É CRM. Dali pra frente, segue sendo CRM. Sim. Porque, tipo, CRM... ele entrou e ele CRM. faz parte da minha carteira de clientes. Uhum. Ele tá ali, tipo... Se eu vou dar um exemplo, por exemplo, um advogado. Uhum. Eu fechei contigo aqui, agora tá, a gente fechou, eu vou startar o processo. Uhum. E aí eu já dei ganho, né? Porque teoricamente virou oportunidade, dei ganho ali e finalizou. Finalizou a negociação. Uhum. Dali pra frente... Mas é uma negociação, só que o CRM tem a ver com o teu cliente, não com a venda. Uhum. Entendeu? Porque a maioria dos CRMs acaba naquela negociação. É. Tipo, eu dei ganho, finalizou o negócio e acabou. Uhum. Não existe, ele não continua no pós, né? Uhum. No pós, no andamento, tipo, Entendi. até finalizar verdadeiramente o processo do cliente. Uhum. Por isso que a gente fala daquele desenho da mandala do Salesforce. Que a mandala que a gente fala é o cliente no centro e aí eu tenho um ecossistema ao redor desse cliente. Aham. E aí cada um desses produtos que está ao redor desse cliente, ele vai atender o cliente em um determinado momento do ciclo de vida dele. Em um estágio. Em um estágio dele, exatamente. Então, por exemplo, no Salesforce, por isso que a gente fala marketing, sales, service, outras nuvens. Por quê? O marketing, que nem a gente falou em episódios anteriores, ele é a configuração das tuas jornadas de comunicação com o teu cliente. Aham. Então, cara, eu quero me comunicar com a minha base de clientes. Ou com, né, com... Quando eu falo clientes, entendam clientes, leads, contatos, tá? Prospects, tudo isso. Pessoas que são ICPs, né? É o meu público-alvo da minha empresa e eu preciso me relacionar e me comunicar com eles de alguma forma. Sim. Tá? Então, todos eles, em tese, eles têm que estar no meu CRM. E quando eu me comunico com eles, eu, em tese, uso a nuvem de marketing. Tá? Quando eu falo da nuvem de vendas, o Sales Cloud, eu estou falando da ponta, de fato, de prospecção, qualificação e conversão para aquisição de clientes. Né? Só que no Sales Cloud também, eu tenho total liberdade e os mesmos recursos que eu tenho para aquisição, eu tenho também para expansão de carteira. Então... Cara, o meu CRM, eu vou ter a minha visão de carteira, eu vou ter... E eu falo com conhecimento de causa, né? Aham. Para nós, SR, o dinheiro está no LTV. E não na primeira venda ali. Sim, no sabe? start. Exato, na primeira venda realizada. A gente entra, e tem muitos projetos, inclusive, que a gente vê que nem tem margem. Às vezes é custo, vira CAC da SR, pra gente olhar no longo prazo, ter uma recorrência, uma continuidade com aquele cliente. Isso é bem comum de acontecer. Então, é super importante, óbvio, eu tenho que olhar a aquisição, mas assim, tem muitas analogias que mostram ali que a ponta do iceberg é a aquisição e a expansão de carteira é tudo que tá abaixo ali, aquele iceberg gigantão. E boa parte do faturamento, da receita futura da tua empresa vai vir da tua base, já que tu tá construindo, né, da tua carteira. Então é muito importante. E aí nisso tu também usa o Sales Cloud. Então tu entende que ele não é só para leads, não é só para prospects. Eu tenho oportunidades, e a gente usa aqui na SR direto, oportunidades de upsell para dentro de cliente. Então, cara, quais são as metas de crescimento dentro da nossa carteira? Né? Sim. Como é que tá a saúde desses clientes? Será que já tá no momento aí da gente... Pô, como é que tá o nível de adoção? Eles estão utilizando bastante o time dedicado? Como é que tá sendo o feedback, etc, etc? Sim. Pra gente ver se se pode ter um upsell daqui a pouco. Claro. Teve clientes nossos, a Porto Belo é um deles, que tinha começado com tinha começado no formato de projeto, depois virou recorrência, uma pessoa dedicada. Chegou a ter 12 pessoas dedicadas naquele mesmo cliente. Sim. Então, olha a importância da gente conseguir fazer boas entregas, ter continuidade e olhar, de fato, não só com o olhar de, vou vender para esse cliente, mas de ver esse potencial de geração de valor e que eles têm demanda, têm necessidade para melhorando o CRM, melhorando cada vez mais, e eu precisar... E o cliente achar que vale a pena eu botar a mão no bolso, investir mais para eu ter mais pessoas ali dedicadas para gerar valor pro meu CRM. Sim, Entendeu? entendi. Eu pensei aqui também num outro sinal de que precisa de CRM Cara, existem... Mas eu sempre penso pro lado de vendas, né? Tu falou que vai falar aí fora do lado de vendas, antes da gente ir pra esse outro lado. Existem clientes que... Por exemplo, assim...
o teu time comercial, ou tu às vezes mesmo, tá fazendo ali uma parte comercial, tu esqueceu de dar retorno, Aham. leads ali que entraram e estão sem atendimento, Uhum. sei lá, faz 2, 3 semanas que tu olha ali, ou tu nem lembra, mas tem ali um cara que entrou 2 semanas atrás, 3, que o teu time de vendas não tá mais falando com ele. Parou de falar. Se isso tá acontecendo, tá faltando CRM, né? Aham, com Tá certeza. faltando CRM. Mas olhando coisas que não são só venda, tá? Por exemplo, um ponto um outro sinal que a gente tem ali de que falta, daqui a pouco, de uma visão 360, de um CRM bem maduro ali, bem configuradinho, é aquela comunicação genericona, assim. Uhum. Então, daqui a pouco tu mandou um e-mail, mandou um WhatsApp, mandou alguma comunicação em massa ali para alguns clientes. Cara, mas tá me falando de implantação de Salesforce, sendo que eu tenho de Sales Cloud, sendo que eu tenho Service. Não tem nada a ver, sabe? Coisas nesse sentido. Sim. Então, essa comunicação genérica ali, sem ter essa especificidade, tu não vai conseguir. Ou tu até consegue manualmente sem um CRM, mas há um custo de esforço absurdo, né? Que tu vai ter que ir realmente fazendo quase um pensando, né, os Sim. clientes e como abordar, Sim, vai ter então que isso não achar tem o escala. cara, ou vai ter que lembrar daquele cara, esse aqui. É. E um último ponto importante, olhando mais na visão de gestão do negócio, é quando tu de fato quer olhar as tuas métricas. Então, como é que tá a minha performance de vendas? Como é que tá o meu time de marketing? Tá conseguindo gerar leads ou não tá? O meu time de atendimento? Qual que é o SLA de atendimento? Qual que é a nota, o CSAT ou etc. Se eu já parto de um pressuposto de que eu nem tenho essa informação, já é um alerta gravíssimo já para tu ir atrás de um CRM para buscar esses dados, né? Sim. Para ir atrás disso, começar a pensar nesses processos, né? E como medir esses processos já utilizando a ferramenta. Cara, e pensando em se aprofundar, assim, nesse nível estratégico, tu que entende mais de CRM do que eu, pra empresa, quais são os outros benefícios que o CRM traz pra empresa? Assim, tem vários, mas eu vou ousar dizer que o melhor benefício disparado é, de fato, tu ter uma visão 360 do cliente, tá? Conhecimento sobre o cliente. Conhecimento sobre o cliente, exato. Isso é ouro, né? De fato, tu conseguindo... E aí, tendo ou não ferramentas externas ou as nuvens da Salesforce, etc. Enfim, tu fazendo via integrações ou não, unindo todos os canais, todos os pontos de, vamos dizer, salvamento de dados ou de armazenamento de dados, a gente conseguir convergir isso numa base centralizada e personificar isso no teu cliente, numa visão 360, para mim é o principal benefício, tá? Mas ele tem, além dessa visão 360, ele tem, né, isso acaba desencadeando muitas outras vantagens também. A gente começa a pensar em automação de processos, né? Ou não digo começa a pensar, mas existe esse grande benefício de automação dentro do CRM, porque eu consigo né, no momento que eu tenho uma cultura empresarial orientada a métricas, a metrificar e a cultivar os dados do meu cliente, eu consigo entender como que é o comportamento dele, eu consigo entender padrões, eu consigo entender a jornada dele, quais daqui a pouco são os gaps que eu tenho no meu processo comercial, no meu processo de atendimento, etc. E isso também gera esse potencial para automatizar muita coisa. Daqui a pouco eu começo a olhar que, cara, por que eu tenho 1 milhão de atividades aqui? Eu tô olhando um relatório do meu time de vendas e eu tenho 1 milhão de atividades aqui que é referente a anexo, envio da proposta XYZ ou transportar dado de algum sistema para outro, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Tô tentando trazer algum exemplo de coisa que a gente sabe que escrachadamente um robô poderia fazer. Claro. Entendeu? Então, a gente começa a ter essa possibilidade de automatizar processos, né? Para um cliente nosso, dentro de um assessment, a gente fez... Ele tem um processo de aquisição de clientes bem complexo. Então, ele tem uma esteira de cadastro de clientes, onde tem várias etapas, até tu ser aprovado para ser um cliente deles. Então, é uma empresa B2B, etc, né? Então, veio o primeiro contato, virou uma conta prospect. Eu tenho uma etapa de cadastro, eu vou ter que informar várias informações da empresa. Aí depois ele passa por uma análise, de crédito, de risco, disso e aquilo, sabe? Várias etapas.
Isso tudo com processos automatizados dentro do CRM, Aham. entende? Então, a gente consegue ter esse amparo tecnológico ali da ferramenta para conseguir construir processos extremamente complexos e automatizar isso. Uma coisa que levaria, assim, um tempo absurdo para homologar esse cliente se não fosse um processo automatizado, né? Aham. E fora a quantidade de erros humanos que tem no processo, que teriam nesse processo, né? Que tinham, né? Porque antes eles eram assim Aham. e a gente automatizou, né? Um outro ponto que daí também acho que oriundo da visão 360 ou na verdade de ter um CRM bem configurado é que tu de fato tem a capacidade de analisar dados, né? Ter essa ferramenta de análise de dados, né? O Analytics. Então que tu consegue, cara, não é mais tomar decisões com base em achismos, e sim tira relatórios, extrai dados da tua base, entende quais os pontos positivos, quais os pontos negativos daquilo que tu quer extrair e para tua tomada de decisão, né? Sim. Então isso é super importante. E aí, conectado direto a essa questão da análise de dados, visão 360, os dados centralizados para tomada de decisão, de fato a gente consegue ser mais assertivo na personalização, né? Que a gente fala da personalização em escala, que é meio que unir a partir de dados mais as automações de processos, né? Então, automações junto com a minha riqueza de informações que eu tenho em referente ao meu cliente, eu consigo ser mais assertivo na comunicação, na tomada de decisão e nas ações que eu vou fazer com esse cliente. Sim, e atender mais a pessoa mesmo, né? E não só um cliente. Não é só, um cliente ali, tu vai se dirigir especificamente para aquela pessoa ali. Cara, e para tu ter toda essa riqueza de dados, ter toda esse suprassumo do uso do CRM, né? Vamos botar assim. Tu precisa de uma implementação que esteja adequada com a tua empresa, né? Implementar o CRM desde um processo de assessment, desde um planejamento, porque às vezes a gente conversa muito aqui sobre os clientes ultrapassarem certos passos, assim. Quais são os erros mais comuns que tu vê quando as empresas vão implementar um CRM? Tá. E como que a gente evita esses erros? Não diretamente falando do erro, propriamente dito, mas o primeiro passo quando tu quer implementar um CRM é tu, de fato, entender, é fazer é ter esse momento de, vamos dizer, de diagnóstico, de entender quais são as tuas dores que tu tem atualmente. Sim. E o que tu tem como objetivo. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, minhas taxas de conversão ali em vendas estão baixas. Eu sinto que eu tô perdendo lead, eu tô perdendo oportunidades, etc. Beleza, a gente tem um caso de uso aqui, né? Então, e aí, conectando com a pergunta do erro, eu acho que o erro, muitas vezes, é tu já partir para já implementar, escolher a ferramenta sem pensar no estratégico. Sim. Entendeu? Então, em qual a ferramenta certa para resolver aquele... Exato. Daí, um passo subsequente a esse beleza, agora eu entendi que a gente fala na gestão de projetos de TI é muito comum, provavelmente em outros departamentos também, que é o as is e o to be. Né? E aí na TI se gosta de se usar tudo em inglês, né? Então é como que eu tô agora e para onde que eu quero chegar, né? Onde que eu quero chegar. Esse exercício é exatamente isso. Cara, onde eu tô agora? Como é que eu tô agora? Eu tenho um processo mal estruturado, eu tenho um SLA de atendimento dos leads baixo, eu tenho taxas de conversão baixa, eu tenho um percentual de nutrição de leads baixo, ou eu nem sei. Sim, não vejo dados. Não vejo os dados e etc. Mas eu tenho o sentimento de que eu não tô vendendo. Então, esse é o diagnóstico. E agora, beleza, onde que tu quer chegar? Agora, não, eu quero ter um funil que seja orientado a métricas, eu consiga coletar as informações desse meu funil, eu consiga ver qual é a performance do meu time de marketing, do meu time de vendas, de pré-vendas, etc. Que eu consiga ver individualmente a performance de cada um, etc. Beleza. Agora a gente tem um caso de uso e agora a gente vai conseguir ir para o passo subsequente, que é qual que é a ferramenta que vai atender da melhor forma para as minhas, né, dadas as minhas necessidades do negócio, ali, particularidades do negócio. E aí nisso a gente entra junto, né? Tanto na parte estratégica, muitas vezes via assessment a gente entra porque tem muito cliente que chega, cara, escolheu, assim, ó, eu acho que o Salesforce é para minha empresa, etc. E aí a gente começa a conversar com essa pessoa e a gente volta
alguns passos, porque ele não sabia qual o objetivo, não tinha feito ainda. Aham. Tá, mas qual o caso de uso que tu quer resolver com isso? Né, às vezes, que nem a gente falou em outro episódio do IA. Eu quero implementar IA. Tá, mas qual que é o caso de uso? Qual que é o objetivo por trás, né? Então, sempre a gente tenta entender isso para de fato agir como uma consultoria, né? E guiar o cliente para no final não ser um descasamento total de expectativa. Sim. Né? Então, isso é super importante. Dado isso, a gente consegue daí, a partir desse diagnóstico, entender, cara, o caso de uso esse aqui é caso de Service Cloud, esse aqui é de Sales Cloud, Marketing Cloud, tal. Ou, eventualmente, em alguns casos, dizer, cara, começa com outro CRM. Às vezes também tem essa situação. Daqui a pouco o nível de maturidade sobre o CRM ainda é baixo, o nível de investimento ainda pode ser descasado. Então, tem casos em que a gente não aconselha mesmo. O Salesforce, tu disse. Aconselha ir para uma outra ferramenta primeiro, antes para ir desenvolvendo, para não ser um trauma, porque a gente vê, às vezes, na ânsia, não é que eu tô falando mal do Salesforce, não contrate, ou tô dizendo para algumas empresas que o Salesforce não atende. Sim. É que às vezes a empresa não tá no momento. Claro. E aí a gente vê muitos casos de detratores, que assim, o trauma, Salesforce me foi vendido como a melhor coisa do mundo, e foi horrível, eu odiei, sabe, esse tipo de coisa. Porque... Óbvio, não tô generalizando, cada caso é um caso, mas tem todo um processo, né? Tem todo um amadurecimento para que eu chegue nessa ferramenta. Tem muitas CRMs que são plug and plays, e para quem nunca ouviu falar de CRM, daqui a pouco não sabe nem o que é um lead, talvez essas ferramentas sejam um bom primeiro passo. Sim. Porque fica mais fácil. Ao invés, eu não trabalho com lead oportunidade, é nova venda. Clica ali em venda, faz a venda, e aí eu vou seguindo quase como se fosse um setupzinho, um wizard de instalação de software, aí, que hoje em dia acho que tá até... Nem existe mais. Mas é um fluxo guiado, assim, não tem muito como fugir, é aquilo bem engessadão, mas é prático. A pessoa que entra ali, não tem como errar, sabe? Agora, a pessoa que, cara, eu já entendi que esse processo, ele funciona assim, mas eu entendo que pro meu modelo de negócio, ou agora entendendo o meu time de vendas, entendendo os meus leads, os meus clientes, etc., eu quero customizar. Eu acho que vou ter mais resultado mudando esse processo. E aí, aquela ferramentinha de prateleira já não vai te atender. Sim. Cara, e como que o Salesforce, ele entrega uma visão... completa do cliente para toda a empresa, para todos os setores da empresa? Vamos partir do pressuposto de que toda empresa, dificilmente uma empresa vai ter somente um canal, somente um software, somente um sistema que vai fazer a gestão dos N departamentos, N pontos de contato com o cliente, por aí vai. Então, daqui a pouco eu tenho um sistema de cobrança, eu tenho um sistema de... um sistema core do meu serviço que eu desenvolvo, daí eu tenho o CRM, eu tenho vários outros serviços. Então, normalmente a empresa, é difícil mesmo ver uma empresa que não tenha, e até pra gente, quando a gente manda propostas, né, pra leads novos que estão vindo, prospects, etc. É difícil a gente mandar uma proposta que não envolva integração. Porque, de fato, hoje em dia, né, tá muito digitalizado, então a gente tem muitos canais, muitas ferramentas. Dito isso, como que eu tenho uma visão 360 dentro do CRM, sendo que eu tenho 1 milhão de ferramentas diferentes. Sim. Né? Então, por exemplo, eu contratei uma ferramenta de survey para fazer uma pesquisa de NPS. Uma outra ferramenta. Eu contratei uma ferramenta para fazer um portal ali de autoatendimento para o meu cliente. Outra ferramenta. E por aí vai. E aí vai agregando ferramentas. E aí eu quero ter uma visão 360 do Rafael Dalla, só que ele tem um usuário no portal, ele tem lá uma resposta no NPS, que é são ferramentas que não se conversam, etc. Como que eu centralizo isso tudo numa visão unificada? Normalmente, na maioria dos CRMs, tu não vai ter essa possibilidade. Com o Salesforce, a diferença né, uma das principais vantagens do Salesforce que fazem ele ser líder de mercado vamos dizer assim, é o quanto a plataforma é extensível e configurável. Então, ela tem... E de forma escalável, né? Então, eu consigo integrar o Salesforce com vários outros sistemas e fazer com que, inclusive, o usuário final ache que tudo é Salesforce. Sim. Eu tava até pensando nisso, assim. Porque eu fico pensando, beleza, daqui a pouco o usuário ali, ele vai ter a sensação
de que ele nem precisa mais dos outros softwares, ele só precisa do Salesforce. Exatamente. Mas verdadeiramente ele só está fazendo a interação com aquele outro software através do Salesforce. Um exemplo bem prático ali, eu acho que a gente já falou desse case do setor financeiro, acho que foi um episódio ali sobre o setor financeiro, que o back-office dessa empresa, que era um banco, ele só conhecia o Salesforce, só sabia o Salesforce. Só que cada produto, o cliente quer um cartão de crédito, o cliente quer contratar um seguro, ele quer isso e aquilo. Cada um desses era um botãozinho no CRM, vamos dizer, simplificando, né? Era um botãozinho, novo cartão, adicionar cartão. E aí ele ia pro sistema de cartão, o core cartões. E aí ele integrava, fazia todo o processo e pum. Ou seja, pro usuário, pro back-office, era tudo Salesforce, entende? Então, essa é a robustez que a gente consegue dar. Então, eu consigo, às vezes, até colocar a interface, a tela, o layout do outro sistema dentro da Salesforce, se for o caso, né? Se for optado por tal. Sim. Ou não, vou fazer integração via API, eu uso o front mesmo do Salesforce e por aí vai. Então tem várias formas de integrar, mas o ponto é que tem vários casos de uso, vários casos nossos que a gente implementou, onde a gente de fato consegue entregar para o cliente a visão 360, né? Vamos dizer, a tão almejada visão 360, né? Para eles, que daí une todas as integrações, todos os canais integrados ali em tempo real, alimentando o CRM e o usuário final usando só um sistema. Entendi. Cara, e na tua opinião, em relação a quem for implementar o Salesforce, e eu sei que a pergunta é tendenciosa para ti, mas eu queria também uma resposta, cara, livre da tendência que vai vir na tua cabeça, beleza? Mas, tipo assim, eu vou implementar o Salesforce. É essencial eu contratar uma consultoria? Qual o nível de necessidade de eu contratar uma consultoria para implantar o Salesforce? Tá, eu entendi o do teu comentário. Fazendo um contraponto, talvez não muito lógico aqui, não muito óbvio que as pessoas pensariam. Eu e meus sócios, quando a gente... Antes de abrir a consultoria, a gente era cliente Salesforce. A gente optou no primeiro momento por consultoria, por contar com um apoio especializado de consultoria, e num segundo momento a gente optou em seguir por conta própria. O que eu quero dizer com isso? Não é qualquer consultoria que vai resolver o teu problema. Então eu vou dizer, contrata uma consultoria Sim. que tá resolvido. A consultoria, ela em tese, ela agrega muito em know-how e te dá tempo, né? Ela te dá tempo. Então, por isso, tu compra tempo, horas de voo naquela ferramenta, vai te poupar erros, né? Aprendizados né? A custa de dores ali, traumas. Então, é um trade-off que tu tem que avaliar. Sim, é algo estratégico. Normalmente, essa é a linha de raciocínio, né, que muitos gestores de empresa eles usam. Esse time especializado de CRM, ele é estratégico para a minha empresa? Eu deveria ter isso dentro da minha empresa agora, sim ou não? Né? É algo que eu parto como uma tomada de decisão. Então, por exemplo, e o exemplo claro que eu uso aqui era em relação ao marketing aqui da SR, né? Eu não tinha expertise de marketing há tempos, né? Lá quando a gente fundou a empresa. Então eu pensei, ou eu aprendo, ou eu tomo, né? Dou a cara a tapa ali, vou tropeçando e aprendendo e evoluindo, ou eu daqui a pouco ganho algum tempo com empresas já que têm esse know-how, já têm essa bagagem e me auxiliam, que estão, né? E a gente é parceiro até hoje. Então, é uma escolha, né? E talvez ou no momento... E são momentos também, esse que é o ponto que também eu gostaria de trazer, porque daqui a pouco, no início, cara, o risco de errar é muito grande. Sim. Então, começa com uma consultoria, pega o know-how, vai absorvendo, e daqui a pouco, cara, mais pra frente, não é que tu vai deixar, não tô dizendo, chuta fora a consultoria, o cara tá dizendo pra mandar embora a consultoria, sendo que ele tem uma consultoria. Mas o ponto é que daqui a pouco tu não tá tão dependente da consultoria. E isso é algo relevante para os nossos clientes. E é normal. Tem clientes nossos que tem mais de uma consultoria dentro. Sim. E tá tudo certo. E tem clientes que às vezes é só SR, tem clientes que optaram por seguir sozinho e tá tudo certo. Tá dentro da estratégia de cada um.
Mas eu acho que o principal ponto é isso, assim, é o quanto tu tá disponível a errar e aprender e a amadurecer, o quanto tempo que tu tem disponível pra isso, o quanto tu tem pra queimar ali em relação a isso e em relação aos resultados, que tu quer começar a ver o CRM sendo bem utilizado. Por experiência própria, aí super enviesado, eu recomendaria a SR, obviamente. Claro. Mas assim, olhando os casos, os shows de horrores, entre aspas aqui, os shows de horrores que a gente teve de feedback, assim, de cliente que veio, cara... De outras consultorias, isso. De outros projetos, consultorias, fez por conta própria, contratei a consultoria X, contratei a consultoria Y. É tanto show de horror, cara, que, assim, eu diria, começa com a consultoria bem acurada, assim, valida. Não tô dizendo que começa com a SR para não ser muito, não ser tão óbvio aqui, né? Sim. Mas assim, valida muito bem a consultoria e antes de tomar essa decisão, e aí depois que tu tracionou e tu viu, né, gerou algum resultado a partir disso, daí tu avalia se daqui a pouco tu não acelera a aquisição, né, o teu time interno ali de desenvolvimento para fazer a manutenção, que daí passou já pelo caminho crítico, sabe? Sim. A implantação, ele de vocês acabarem capacitando o time interno da empresa, né? Acontece também isso. Né? Tem vários casos. E um jeito, se tu tá assistindo aqui e viu essa resposta tendenciosa ali, esses momentos tendenciosos, foram só pequenos momentos. Mas um jeito bom de repente, tu escolher uma consultoria, pelo menos na SR aqui, a gente tem um primeiro passo dentro da consultoria, que é o processo de assessment. O que é esse processo? Esse processo é a imersão. A SR vai fazer uma imersão dentro da tua empresa. Tu vai entrar em contato conosco, a gente vai entender literalmente toda a tua empresa, os teus processos, as tuas necessidades. É um processo que realmente é literalmente um processo. Aconteceu agora bem pouco tempo atrás foram 4 encontros com a empresa, né? Entendendo os processos da empresa, até conseguir fazer uma apresentação, literalmente uma apresentação de um plano e te passando passo a passo para desbloquear todo o potencial do Salesforce dentro da tua empresa e tu conseguir usar verdadeiramente essa máquina que é o Salesforce para aumentar os seus ganhos. Rafa, quanto que custa esse processo? Por que eu digo que ele é um bom primeiro passo para tu conhecer talvez a SR e até uma outra consultoria? Pelo menos para nós aqui esse é o primeiro passo, eu não sei se outras oferecem esse processo de assessment, mas o preço para fazer conosco esse processo de assessment não seria um absurdo se a gente dissesse que for 10, 20, 30 mil reais. No universo Salesforce a gente sabe que esses preços não são tão absurdos assim, mas para quem escuta aqui o podcast, para quem tá com a gente aqui no podcast, a gente dá de presente esse processo de assessment. É gratuito mesmo, 0800, através de uma coisa. Um código que a gente vai liberar aqui, tu vai ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição e vai preencher o formulário com esse código e a gente vai saber que tu ganhou esse assessment aí para desbloquear esse potencial do Salesforce na tua empresa. O código vai ser passo 1, acessou o QR Code, clicou aqui no link da descrição, preencheu ali o formulário da SR, colocou passo 1 pra gente, quando a gente receber aqui o teu contato, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment e vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Fechou então, Ariel? Tem alguma outra coisa que tu acha que vale a pena trazer nesse episódio? Conversamos bem sobre tudo. Não, acho que para um primeiro passo, né, sobre o CRM aí, eu acho que foi um bom episódio, e caso o pessoal aí tenha alguma dúvida, alguma coisa que a gente acabou não tratando nesse episódio, bota no comentário, que a gente avalia fazer um episódio 2, um Q&A sobre CRM. Daqui a pouco faz um tempo que a gente não faz um episódio nesse formato. Show. E para seguir o Ariel e as redes sociais da SR? É @srconsulting.io no Instagram, SR Consulting referência Salesforce no LinkedIn. Nosso site é srconsulting.io. Se quiser me seguir lá é Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles no Instagram. Fechou então. Lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Compartilhar esse episódio com alguém que tu lembrou, essa pessoa aqui não tá entendendo a importância de um CRM, compartilha com ela lá, porque eu tenho certeza que tu vai estar ajudando ela a crescer a própria empresa. Fechado? SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce.
quer desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa, fala com a gente que não vai ter erro. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.